Segredos escondidos em monumentos famosos. O canal fala sério. A Torre Eiffel, a Praça Trafalgar, a Estátua da Liberdade, nosso mundo está repleto de monumentos nacionais incríveis e bem conhecidos. Embora centenas, às As carinhas na montanha dos Hokages na aldeia da Vila da Folha do Naruto. vezes milhares de pessoas visitem e se maravilhem com esses monumentos todos os dias. Tem alguns detalhes menores construídos neles que permanecem ocultos da vista, de porões desconhecidos a quadras esportivas secretas. Pegue suas lentes de aumento enquanto descobrimos alguns segredos incríveis escondidos em monumentos nacionais. Quê? Quê? Mari, valeu pelo sub, muito obrigado. Estátua da Liberdade. Com Tá? quase 5 milhões de visitantes todos os anos, é justo dizer que muitos olhos estiveram fixos na Estátua da Liberdade de Nova York desde a sua conclusão, em 1886. Mas apesar do Nossa. número de pessoas que se dirigem à Ilha da Liberdade, pouca gente sabe sobre os segredos chocantes que essa estátua guarda. Antes da sua Tá. montagem, itens especialmente escolhidos foram colocados em uma cápsula do tempo, debaixo de onde a Estátua da Liberdade fica. Os objetos incluíam uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, 20 medalhas de bronze de presidentes do país, e até Se eles descobriram não é mais segredo, pô, faz sentido, mano. mesmo um retrato de Frédéric Auguste Bartholdi, o escultor responsável pela própria estátua. Ninguém acessou a cápsula do tempo desde que a estátua foi erguida, e acredita-se que ela só vai ser acessível se a Estátua da Liberdade for derrubada. E olhando para ela agora, parece que o pé levantado da estátua tem uma porta oculta, bem suspeito. Talvez seja a passagem para tal da cápsula do tempo. Vários conspiradores da internet muito ansiosos parecem acreditar nisso, mas esse não é exatamente o segredo mais controverso do monumento. A Estátua da Liberdade pode não ser realmente uma dama. Há muito tempo se acredita que o rosto da escultura seja baseado em Libertas, o deus romano da liberdade. Mas alguns historiadores agora acreditam que o rosto pode ser modelado em Jean-Charles Bartholdi, o Pô, não parece, com todo respeito. Parece, chat? Na moral que não parece irmão não. do escultor, que compartilha uma testa, nariz e lábios semelhantes aos da estátua. Infelizmente, Frederic faleceu em 1904, então acho que a gente vai ter que enfrentar o fato de que a gente nunca vai saber com certeza. Mas logo acima do rosto controverso, Pra mim era um rosto de uma mina normal, tipo assim, não? Alguém sabia que era baseado em alguém? Pra mim era só tipo assim... Total liberdade. Ah, é uma mina da lá. estátua, você vai encontrar mais um segredo oculto. A tocha da estátua é um símbolo de iluminação e liberdade, mas isso não é tudo que esse farol oferece. No passado, a tocha original, que permaneceu até 1984, funcionava como uma sacada. Sim, até Caralho, é foda. 12 pessoas de cada vez podiam subir 91 metros para aproveitar a vista da plataforma aérea Caralho, não pica. em volta da tocha. Mas qualquer turista aventureiro teve a sua diversão interrompida em 1916. Em 30 de julho, agentes alemães, esperando destruir munições feitas nos Estados Unidos que seriam fornecidas aos aliados na Primeira Guerra Mundial, encheram barcaças ancoradas ao longo do cais com explosivos. Pouco depois das 2 da manhã, uma enorme explosão obliterou um grande depósito de munições bem do lado da Ilha da Liberdade, abalando Nova York e danificando a estátua, o que fechou o acesso dos visitantes à tocha para sempre. E com isso, a luz se apagou no ponto de vista da estátua. Quem diria que um único monumento tinha tantas histórias? Nossa, e depois nunca mais abriram. Pô, que da hora ir lá em cima, já pensou? É tipo subir da Torre Eiffel, pô. Fala sério, fala pra mim. Não seria foda? Subir na tochinha? Deve ter alguma outra coisa pra eles não terem reaberto, tá? Impossível. Cheiro de morte. Alguém deve ter morrido. Deve ter dado alguma merda, mano. Porque só ter estourado isso aí não faz sentido eles ter fechado. Porque provavelmente eles cobravam pra subir lá, né? Não era de graça, você tinha que pagar pra subir. E, pô, quanta gente no mundo inteiro não ia querer pagar pra ir lá em cima, tá ligado? Alguma coisa aconteceu, mano. Era muito alto? Ah, sei lá. PC Warner valeu pelos dois também, mano. É que eles não contam mesmo? Deve ter alguma parada que aconteceu, mano. Ponte do Brooklyn. A menos de 5 quilômetros da Estátua da Liberdade, você vai encontrar a Ponte do Brooklyn. Hoje, esse marco lendário é atravessado por cerca de 120 mil veículos, 4 mil ciclistas e 30 mil pedestres. Então, embora tecnicamente não seja Por dia?
Ali tava barra um solzinho, era por dia. Seja um monumento nacional, acho que vários milhares de nova-iorquinos iam discordar. Só que muito poucos dos que fazem a jornada pela ponte estão cientes do que estão atravessando. Em cada lado da ponte estão ancoradouros de pedra maciços, projetados para fixar a estrutura. Só que isso não é tudo que eles fazem. Dentro dessas fundações estão abóbadas cavernosas de 15 metros, que a cidade de Nova York alugava para ajudar a financiar a ponte. Os Lutz Brothers pagaram $5.000 pelo armazenamento em uma abóbada, enquanto a A. Smith Company desembolsou $500 ao ano de 1901 a 1909 por outra. A questão é, pelo que essas empresas estavam pagando uma fortuna para armazenar na ponte? Armas? Dinheiro? Corpos? Não, eles estavam armazenando vinho aqui. Graças às espessas paredes de granito das abóbadas, as câmaras ficavam quase na escuridão e Sabia? mantinham uma temperatura fresca de 16 Sabia disso aqui, chat? Não sabia não. graus, tornando-as o lugar perfeito para armazenar e preservar o vinho. Uma adega no lado de Manhattan, conhecido como Blue Grotto, até tinha belas pinturas murais retratando vinícolas da Europa. Mas depois da Primeira Guerra Mundial e da Lei Seca, as abóbadas passaram a armazenar não alcoólicos. Isso foi até 1934, depois da revogação da Lei Seca, quando os novos inquilinos Anthony Oaks Co., outros importadores de vinho, se mudaram. Eles não perderam tempo e deram uma festa dentro das abóbadas da ponte, onde músicos tocavam valsa vienense e as champanhes eram estouradas até de madrugada. Só que os bons tempos não duraram muito, já que em certo momento a cidade assumiu as abóbadas durante a Segunda Guerra Mundial. E não, elas não foram usadas para armazenar armas ou tanques, mas sim para armazenamento de manutenção, que é o propósito delas até hoje. Que sem graça. Bom, mas mesmo assim é um lugar com um passado bem interessante. Foda. Pô, devia até servir como... Como é que se chama? Um museu histórico, né? Parada assim, nada a ver? Pô, da hora, pô. Memorial de Lincoln. Pô, eu perguntei isso pra alguém esse dia e ela não soube responder direito. Se vocês pudessem viajar no tempo, certo? Se vocês pudessem viajar no tempo, pra onde vocês iriam e que época vocês iriam? Fala aí pra mim. A cerca de 322 quilômetros a sudoeste de Nova York, você vai encontrar outro... Sanclava mandou R$1. Para Sanclava. John Beach fecharam a chegada na torre e tocha da estátua P que precisava de uma estrutura para as pessoas se chegarem lá ao redo e deixava menos clamuro e feio de se ver. Entendi. Grécia Antiga, Esparta, Suíça agora. Porra, se você pudesse viajar no tempo, você iria pra Suíça agora? Jura? Jura? Hã? Época de Cristo. Bacana. Daria um rolê no Império Romano. Europa Antiga. Egito é interessante. Pô, uma parada que eu queria muito era ver a construção das pirâmides, tá ligado? Eu ia chegar lá nos manos da pirâmide e falar, ô, os caras daqui uns anos vão achar que foram feitos por ET, tá? Não, ninguém vai dar valor pra vocês, não. Vocês vão se fuder. Vai todo mundo achar que foi ET. Tá? Só pra deixar bem claro aí. Dos monumentos mais amados dos Estados Unidos. É aqui que fica o Memorial de Lincoln. Cerca de 1 milhão de pessoas que visitam esse marco todo ano se maravilham com o tamanho do templo neoclássico 30 metros? de 30 metros de altura que abriga a estátua do presidente Abraham Lincoln. Mas sob o piso de mármore sobre o qual as pessoas caminham, tem algo igualmente impressionante. A construção do Memorial de Lincoln começou em 1914, em uma área pantanosa conhecida como os Terrenos do Potomac. Para compensar a base estrutural pantanosa, os trabalhadores tiveram que cavar 20 metros no solo e instalar 122 colunas de concreto, conectando a base do memorial ao leito de rocha estável. Isso resultou em um subsolo artificial, que fica bem embaixo do memorial. Hoje a área cavernosa tem pisos de terra, paredes grafitadas pelos trabalhadores que construíram o subsolo e até formações de estalactite penduradas no teto. Caso Parada meio creepy, né? Isso aqui é umas paradas que daqui a uns milhões de anos... Milhões? Milhares de anos... Ó, o dia que as cidades forem... acontecer um apocalipse e tiver tudo acabado, os caras vão vir e vão olhar isso aí e vão tentar decifrar esses desenhos. Vai ser tipo a gente com os desenhos nas cavernas. você não Vai ser isso aí, não ó. saiba, estalactites são esses crescimentos longos e finos que a gente vê em cavernas naturais ao redor do mundo. Acontece que eles também se formaram na caverna artificial de Lincoln, como resultado da água subterrânea pingando lentamente através do monumento ao longo de anos. Essa caverna curiosa do memorial pode ser bem misteriosa, mas ela não vai permanecer em segredo por muito mais tempo. Em março de 2023, a Consigli Construction começou a trabalhar em um museu aqui.
Ah, a visão que eu tive lá da ponte, ó. Pega. Projeto de 69 milhões de dólares, esperado Pega. para abrir em 2026, vai fornecer exposições que destacam a história de construção da estrutura. O que você Foda. acha disso? A caverna Da hora, pô. curiosa do Memorial de Lincoln deveria ter permanecido como um mistério escuro e sombrio? Ou você acha que é melhor que esse mundo subterrâneo esteja sob os olhos do público? Óbvio, porra. Pelo amor de Deus, né? Tão perdendo dinheiro. O bagulho embaixo da estátua. Tipo, você chega lá pra ver a estátua e... Não, pô, lá embaixo tem um museu contando a história de Abraham Lincoln e não sei o que lá e os Me caras... conta aí nos comentários. E já que você vai descer até ali, por que não clicar nos botões de curtir e se inscrever? Combinado? Então, bora pro nosso próximo curtido. monumento. Tá curtido, tá curtido. Monumento ao Washington. Ok. Apenas uma curta caminhada do Memorial de Lincoln, você vai encontrar outro marco icônico dos Estados Unidos, o Monumento ao Washington. Erguendo-se imponente a 169 metros de altura, esse obelisco construído para celebrar o ex-presidente dos Estados Unidos, George Washington, é um dos monumentos mais reconhecidos do 4 mundo. meses Mas frequentando esse campus. Que caps, ô Matheus? Que caps, mano? um olhar mais atento pelos para essa quadros. maravilha moderna revela que nem tudo é o que parece. Tá vendo isso? Não, seus olhos não estão te enganando. O obelisco realmente muda de cor. Mas por que acontece isso? A Mudou o tijolo, acabou o tijolo, tiveram que comprar outro, não tinha da mesma cor. Aí acabou. construção do pilar começou em 1848, com o financiamento da Sociedade do Monumento Nacional de Washington. Só que apenas 6 anos depois, a sociedade faliu. Sem fundos, o trabalho no monumento de 46 metros de altura foi interrompido. Foi literalmente isso. Graças à Guerra Civil Americana, levou mais de 20 anos para que a atenção voltasse para o monumento. Em 1878, o projeto finalmente foi retomado, Aí não tinha mais a já mesma... que o Congresso assumiu o dever de financiar o monumento a Washington. Mas houve um probleminha. Para continuar a construir para cima, eles precisavam de pedra. Mas a pedreira de onde a pedra original foi tirada não estava mais disponível. Até que os construtores recorreram a uma pedreira perto de Baltimore, que Não dava pra pintar? fornecia uma pedra de cor semelhante, mas que não combinava exatamente, dando essa curiosa variação de cor no obelisco que ainda dá pra ver hoje. Mas as pedras em tom sépia não são o único mistério desse marco. Você sabia que há, na verdade, um segundo monumento ao Washington escondido perto do original? Só que esse é um pouco mais difícil de ver. Isso porque ele está escondido sob uma tampa de bueiro, embora possa Oxi. parecer algum antigo relicário de uma sociedade perdida de topeiras humanas. Que? O pilar pigmeu é na verdade um marco geodésico. No século XIX, os topógrafos usavam marcos geodésicos para suas medições. Os dados precisavam Parece? ser extremamente precisos. Então, muitas vezes, esses pontos de referência eram hastes de metal que eles enterravam no solo. Felizmente, esse marco em particular tinha um toque secreto. Quem disse que topógrafos não podem ser divertidos? Portanto, na próxima Claro. vez que você visitar o monumento ao Washington, fica de olho na mudança de cor do pilar, na sua mini réplica e, claro, nas antigas topeiras humanas. Pô, o cara cismou com o topeira. Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, hein? Torre Eiffel. Paris, Ah, sem tava esperando. Tinha que ter alguma coisa da Torre Eiffel, né? Impossível. dúvida, é o lar do monumento mais famoso do mundo. Sim, é claro que eu Seria o monumento mais famoso do mundo? Podemos dizer... A Estátua da Liberdade não é mais famosa do que a Torre Eiffel? tô falando do restaurante do Gusteau. Quer dizer, tô falando da Torre Eiffel. Essa estrutura super alta de 329 metros de altura é visitada por quase 7 milhões de pessoas todos os anos. Mas Caralho, muita gente. embora essas milhões de pessoas subam na Torre Eiffel, elas não têm conhecimento da sala secreta escondida no topo do monumento. Quando o engenheiro Gustave Eiffel projetou a torre, Não. ele incluiu um apartamento privado para ele mesmo no topo, Caralho. localizado logo abaixo da ponta da estrutura, rodeada por uma varanda ao ar livre. Essa residência, que ostenta a melhor vista de Paris, inclui um sofá, piano, mesas, cozinha, banheira, sala de estar e um Nossa, eu nunca sabia disso. Nossa, eu nunca ouvi falar banheiro disso. pequeno. Embora ele nunca tenha dormido lá, dizem que Gustavo recebia convidados de alta patente, como Thomas Edison. Hoje, qualquer pessoa apta a alcançar o topo da torre pode até olhar para o apartamento, que apresenta 2 estátuas de cera de Edison e Eiffel. Caralho, foda. Da hora. A pouco mais de 305 metros abaixo do refúgio de Gustave, sob o solo onde a torre está erguida, existe outro segredo sorrateiro. Sob o pilar sul da estrutura fica um bunker militar secreto. Projetada para a Feira Mundial de Paris de 1889, a Torre Eiffel deveria ser desmontada dentro de 20 anos. Isso eu sabia, isso eu sabia, isso eu sabia.
Sara, valeu pelos 16. Muito obrigado. Mas Gustave sabia que a emergência da ciência moderna poderia salvar sua torre de um fim prematuro. No início do século XX, ele convenceu líderes do exército francês a usar a imponente estrutura para transmissões sem fio. Em 1909, a estação de radiotelegrafia subterrânea foi construída bem embaixo da Torre Eiffel. Apenas 4 anos depois, telegramas na torre podiam enviar ondas elétricas até os Estados Unidos. Então, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, um transmissor na torre interferiu nas comunicações de rádio alemãs, ajudando os aliados a vencer a primeira batalha do Marne. Hoje, o bunker tem um propósito um pouco menos dramático, sendo usado predominantemente para armazenar unidades de ar-condicionado. Ainda assim, a Torre Eiffel tem segredos bem curiosos. Não, perdeu totalmente o hype, né? Tipo assim... Porra. Antigamente era pra interceptar mensagens inimigas durante a guerra. Hoje em dia é pra armazenar ar-condicionado. Catacumbas de Paris. Quê? Mas a Torre Eiffel não é o único lugar parisiense com uma misteriosa construção subterrânea. A pouco mais de 3 quilômetros a sudeste do Marco Central. Olha Paris de cima. Caralho, é meio estranho, né? Paris é plana? É isso mesmo? Ou é só impressão? Não tem morro? No centro da cidade? Parece Brasília, que porra é essa? Da cidade estão as Catacumbas de Paris, um gigantesco cemitério subterrâneo concebido no final do século XVIII para lidar com um número crescente de cadáveres da cidade. Cemitérios superlotados por toda Paris transferiram seus restos humanos para as catacumbas, onde os feixes de ossos foram organizados em pilhas ordenadas, formando as famosas colunas das catacumbas que ainda existem hoje. Por mais sombrio que pareça, as Catacumbas de Paris estão longe de ser um segredo, com mais de 550 mil visitantes por ano. Mas isso não quer dizer que esse cemitério... Vocês iriam? Eu iria muito pra conhecer. Vocês iriam, chat? Essa catacumba de Paris me faz lembrar Assassin's Creed Unity, que se passa na França, em Paris. E em determinado momento do jogo você consegue entrar nas catacumbas, assim. Tem umas missões lá dentro e tal, que tem uma seita lá embaixo, aí você tem que se livrar delas. Qual canal? É o Fala Sério. Ô, cara. Fala sério. Aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade é só tirar a câmera da frente, né? Aqui, ó. Cemitério sinistro não abrigue mistérios dentro da sua estrutura esquelética. Em 2004, policiais investigando os corredores escuros e tortuosos dentro das catacumbas foram recebidos... Imagina morrer e virar tijolo. ...por uma visão estranha. Ao virar uma esquina, eles descobriram um cinema. E um cinema ilegal, pra piorar. Havia uma tela de cinema improvisada, um bar bem abastecido e uma cozinha. Mas... Que? Isso não foi tudo. No chão da caverna, os policiais descobriram um container de metal ameaçador cheio de fios. Eles rapidamente chamaram um esquadrão antibombas e correram por suas vidas. Mas se descobriu que isso não era uma bomba, era uma panela de pressão pra cuscuz. Quem diria? Pra cuscuz. Os caras assistiam um filmezinho, comiam um cuscuz, fala aí. Que o segredo pra que melhor? mais assustador dentro das catacumbas de Paris não era algum esqueleto assombrado, mas alguém comendo cuscuz como um lanche ilegal num cinema. Só rindo mesmo. Pô, imagina a história que esse cara tem pra contar. Uma vez eu fui na catacumba de Paris e fiz um cinema improvisado. É BR. Qual a chance de ser um brazuca, chat? Notre Dame. Certo, tem história, Primeira ok. vista, a Catedral de Notre Dame em Paris não é nem de longe tão sombria quanto as catacumbas da cidade. Isso até você ouvir sobre as surpresas sombrias escondidas sob os pisos desse famoso edifício. Depois do incêndio devastador que assolou Notre Dame em 2019, as autoridades francesas chamaram arqueólogos para ajudar na conservação e restauração do prédio. Mas ao escavarem o chão da catedral, foram recebidos por uma visão que fez arrepiar os cabelos. Encarando-os estavam 2 túmulos, contendo os restos de 2 homens de séculos passados. Ser enterrado em um lugar tão sagrado é algo importante. Então, claramente, esses caras eram importantes nas suas respectivas eras. Mas, infelizmente, a gente não sabe muito sobre eles. Um caixão continha o corpo de Antoine de la Porte, o cânone de Notre Dame, que parece um case de violão, né? morreu em 1710. O outro continha um homem desconhecido, que, julgando pelos restos de folhas e flores de uma coroa, acreditava-se ser um aristocrata do século XIV. Mas a vida dele não era só alegria. Os cientistas acreditam que o homem sofria de uma doença crônica, que destruiu a maioria dos seus dentes quando ele morreu. O estoque secreto de esqueletos desse monumento não é pra qualquer um. Caralho. Suprema Corte. A Suprema Corte, encontrada em Washington, D.C., é o mais alto órgão judicial dos Estados Unidos. E não é de surpreender que ela testemunhou alguns... Já viram como os egípcios
eram enterrados, eu acho que vai chegar nas pirâmides do Egito, não é possível. Com certeza vai estar Os aqui. embates acirrados ao longo do tempo. Bush contra Gore, Rowe contra Wade, Knicks contra Lakers. Tá bom, o New York Knicks e o Los Angeles Lakers nunca resolveram um caso legal aqui, mas ainda há uma chance de eles se enfrentarem na Suprema Corte. Que papo é esse? Bom, se você subir as escadas, acima da sala de audiências principal e da biblioteca do tribunal, vai ter uma hora que você vai chegar ao 5º andar desse edifício histórico. E é aqui que você vai encontrar uma quadra de basquete. Sim, isso mesmo. Apenas alguns Que? andares acima de onde algumas batalhas legais mais importantes do país foram travadas. Os funcionários da Suprema Corte resolveram suas próprias diferenças arremessando bolas. Cara, que aleatório. Nossa, eu esperava qualquer coisa menos isso. Como assim, cara? Bom, pelo Cara, tu é ruim, eu. menos tentando. Essa antiga sala de armazenamento foi convertida em uma área de exercícios para os trabalhadores do tribunal na década de 1940, até que tabelas de madeiras e cestas foram instaladas, enquanto a quadra de basquete, que ainda existe hoje, tomava forma. Tá aí uma curiosidade que eu jamais ia imaginar. Trafalgar Square. A Trafalgar Square é conhecida pelas suas famosas fontes, leões de Landseer e, claro, a coluna de Nelson. Mas esse marco de Londres também é lar de uma estrutura muito mais isolada, que revela um segredo sombrio do passado da praça. Escondida no canto sudeste está um detentor de recorde mundial pouco notado, a menor delegacia de polícia da Grã-Bretanha, com o tamanho aproximado de uma Isso é uma delegacia? É sério? cabine telefônica. Esse lugar tem espaço apenas para um policial, e se necessário, 1 ou 2 prisioneiros. Mas por que um ponto turístico ia precisar de uma delegacia de polícia? Bom, a Trafalgar Square nem sempre foi um lugar de bastões de selfie e lembranças. Aberto pela primeira vez em 1844, É tipo a Praça da Sé hoje em dia? esse espaço, sendo o centro de Londres, se tornou um lugar onde as pessoas se reuniam para protestar. Ah, tá, não. Após violentos tumultos da greve geral na praça em 1926, foi considerado necessário colocar alguma presença policial permanente no lugar. Dessa forma, os policiais poderiam observar qualquer manifestação e pedir reforços se preciso. Então, em 1927, a decisão foi tomada de escavar a base de um dos pedestais de lampião da praça para acomodar uma pequena cabine da polícia. Uma ideia brilhante. Com o tempo, com as comunicações por rádio cada vez melhores, a cabine da polícia gradualmente se tornou redundante e hoje nem abriga policiais. Em vez disso, é um armário de vassouras para os limpadores Nossa, que merda. do Conselho de Westminster. Nossa. E foi assim que os policiais na praça Virou a porra de um armário de vassoura, foram cara. varridos da história. Ah, entendeu? Nossa. O monumento. A uma curta caminhada da enigmática cabine de polícia da Trafalgar Square está outra atração com uma história oculta. Em 1666, o grande incêndio de Londres devastou grande parte da cidade, matando 6 pessoas e deixando quase 85% da população desabrigada. 11 anos depois, o monumento, uma Caralho, 85% da população ficou desabrigada, mas só matou 6 pessoas? coluna de 62 metros de altura, foi construído em memória do incêndio em celebração à reconstrução de Londres. Embora por fora possa parecer só uma coluna antiga, os visitantes podem entrar nessa estrutura imponente. No total, mais de 230 mil turistas sobem os 311 degraus do espiral do monumento todos os anos, o que proporciona vistas panorâmicas do horizonte de Londres. Mas fascinante como essa Londres no seu dia mais quente e ensolarado. vista tem algo ainda mais impressionante escondido na base da estrutura. Através de uma escotilha na base da coluna, há um covil subterrâneo. Daqui, um conjunto estreito de degraus leva ao que antes era um laboratório. Acontece que Robert Hooke, um dos designers do monumento, era um cientista que usava o local como seu próprio laboratório de descobertas. Hooke até usou a coluna como um telescópio Zenith. Ele inseria lentes na parte superior e inferior do monumento, a cerca de 61 metros de distância, com um ocular especial para observação. Por mais engenhoso que pareça, o telescópio de Hooke não durou. Vibrações do tráfego próximo desestabilizaram a estrutura e o telescópio, levando Hooke a abandonar o seu ambicioso experimento. Acho que dá pra dizer que o laboratório de ciências Pô, mas é uma puta ideia, tá? secreto de Hooke foi um fracasso monumental. Pô, mas é uma puta ideia. Cabeças da Ilha de Páscoa. É isso aí que eu queria. Isso aí que eu queria. Mano, vou falar pra vocês que o lugar mais aleatório que eu quero conhecer é a Ilha de Páscoa. É o lugar mais aleatório que eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Não tem como. Não faz o menor sentido, mano. Ah, porque sei lá, não sei o que lá. Cala a boca, não faz o menor sentido. A ilha fica na puta que pariu. É uma ilha isolada. E ela tá cheia de cabeça. Tudo igual. Voltada pro mesmo lado. Tá ligado? E foda-se, ninguém sabe.
localizada no meio do Oceano Pacífico. Cara, olha isso, fica no meio do nada, cara. Fica no meio do nada. Você não pensaria que a remota ilha de Rapa Nui tem um monumento famoso na sua costa. Mas esse lugar é o lar das famosas estátuas Moai, também conhecidas como as cabeças da Ilha de Páscoa. As famosas figuras esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos XII e XVI. Não importa se você viu em um museu ou em fotos na internet. Praticamente todo mundo já viu esses monumentos. A questão é que há mais nessas figuras fenomenais do que o nome sugere. Esses megalitos enormes não são só cabeças desencarnadas, mas sim corpos inteiros. Deixa eu explicar. Cerca de 150 das estátuas mais famosas e fotografadas existem na encosta de um vulcão em Rapa Nui. Mas ao longo do tempo, essas estátuas foram gradualmente cobertas por um acúmulo de depósito rolando das encostas em que foram inseridas, o que acabou escondendo os corpos dos monumentos. Isso foi até 2012, quando o projeto de estátuas da Ilha de Páscoa escavou 2 delas. Infelizmente, os moais não foram esculpidos com grandes bíceps e peitorais, mas a escavação dos corpos inteiros das estátuas revelou que elas se erguiam a 7 metros de altura. Mano, os caras faziam isso aqui, tipo assim... E eu achando que não tinha como esses negócios... Mano, olha o tamanho disso, velho. Mano, olha o tamanho disso, cara. Cara, muito grande, mano. E tipo assim... Ok. ficarem mais intimidadores. A Grande Muralha da China. Ok. A série de fortificações que compõem a Grande Muralha da China é visitada por mais de 10 milhões de pessoas todos os anos. E não é surpresa, considerando que essa maravilha do mundo moderno é um grande feito de engenharia, com partes dessa bonito, hein? muralha de quase 21 mil quilômetros de comprimento, datando do século 7 a.C. A Grande Muralha da China tem tamanho, história e arquitetura notáveis, mas poucos turistas estão cientes dos segredos sinistros da atração. Embora nunca tenha sido encontrada nenhuma evidência concreta, rumores persistem há séculos sobre o destino de milhões de trabalhadores que construíram a muralha ao longo dos anos. O trabalho necessário para construir a muralha era exaustivo, às vezes até demais. Infelizmente, muitos trabalhadores pereceram durante a construção, com o total de mortes estimado entre 400 mil e 1 milhão. Ganhando o título de cemitério mais longo da Terra. Mas então, onde é que toda essa gente foi enterrada? Bom, especula-se que os trabalhadores que faleceram foram realmente enterrados na própria muralha. Mas antes de chorar até dormir, é improvável que isso seja verdade. Os corpos que tivessem sido colocados para apoiar a montagem da muralha teriam se decomposto ao longo do tempo, criando lacunas estruturais e Verdade. enfraquecendo Só se eles fossem muito burros, na né? muralha. Mas isso não exclui outro segredo sombrio. É possível que os corpos dos trabalhadores falecidos tenham sido moídos em argamassa, Aí é foda. Aí não tem como desmentir. ajudando a manter a muralha unida. Caramba, se isso for verdade, então esses caras realmente garantiram lugar na história. Qual desses monumentos você iria? Cara, até agora todos. Iria em todos. Apareceu aqui até agora. Acho muito foda. Cristo Redentor. Falando em maravilhas do mundo moderno, digo olá pro Cristo Redentor. Essa deslumbrante estátua de Jesus Cristo com 38 metros de altura, encontrada no Rio de Janeiro, atrai 2 milhões de visitantes por ano. E não é surpresa, considerando o incrível tamanho e beleza dessa estrutura. Mas tão fascinante quanto essa estátua parece por fora, o Cristo Redentor também guarda um segredo muito legal dentro da estrutura. Isso mesmo, dentro do peito dessa estátua, você vai encontrar um recurso oculto, um coração. Mas antes que a sua mente comece a divagar, não se preocupa, não tem um coração de carne batendo ali. Em vez disso, Acho que ninguém pensou nisso, querido. isso, o órgão de 1,20 m de largura é feito do mesmo material que cobre o exterior do monumento. Pode parecer uma inclusão estranha, mas o coração de pedra é destinado a representar o Sagrado Coração de Jesus Cristo, um símbolo do amor infinito e apaixonado de Deus pela humanidade. Disse até que dentro do coração tem um pequeno frasco de vidro contendo a árvore genealógica de Heitor Levi, um dos engenheiros responsáveis pela construção da estátua. Caralho. Específico. O Castelo da Disney. Pergunte à maioria das crianças ao redor do mundo onde é o céu, e elas provavelmente vão responder que é na Disney. Esse enorme resort em Orlando atrai incríveis 58 milhões de visitantes por ano. Então, embora não seja tecnicamente um monumento nacional, certamente acumula números para competir com eles. A cereja no bolo da Disney é indiscutivelmente o Castelo da Cinderela, a fortaleza fenomenal encontrada no Magic Kingdom. Concluído em 1971, o castelo de estilo gótico perfeito se estende até impressionantes 58 metros. Mas
Mas se você acha que isso parece impressionante, espera até descobrir o recurso oculto dele. Dentro das paredes dessa fortaleza está a suíte do Castelo da Cinderela. Originalmente era para ser um apartamento para Walt Disney, quando ele e a sua família visitassem Orlando. Só que, tragicamente, o Walt morreu em 1966, 5 anos antes da abertura da Disney World. Por 35 anos, o castelo só serviu como espaço de armazenamento e local de trabalho para operadores de telefones da Disney. Não é algo lá muito mágico, né? Mas tudo isso mudou em 2006, quando o espaço foi transformado na suíte do Castelo da Cinderela. Lá dentro, você encontra 2 camas queen, uma banheira de hidromassagem com luzes subaquáticas, vitrais e o que eu mais gosto, uma TV que funciona também como espelho quando tá desligada. Graças ao lançamento da promoção Year of a Million Dreams, no ano de 2006, visitantes sortudos da Disney poderiam receber um prêmio de uma estadia na suíte. Mas depois do fim da promoção em 2008, esse lugar se tornou muito mais exclusivo. Nos últimos anos, só convidados celebridades como Tom Cruise e Mariah Carey foram convidados para ficar aqui. A Disney até aparentemente recusou subornos de $40 mil de pessoas que procuravam uma estadia na suíte. Então é seguro dizer que provavelmente a gente não vai visitar essa câmara de segredos escondida do mundo da Disney. Monte Rushmore. Embora visitar Dakota do Sul não lhe dê a chance de se encontrar cara a cara com seus personagens da Disney favoritos, você pode se deparar com essa imagem impressionante. Sim, essa é clássica, né? Cada ano, mais de 2 milhões de turistas vão para as Black Hills para dar uma olhada no Monte Rushmore, um dos maiores monumentos dos Estados Unidos, mas tão conhecidos quanto os bustos de 18 metros de altura de Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln. Você sabia que o Monte Rushmore poderia ter apresentado um quinto rosto? Quer dizer, mais ou menos. De volta em 2020, durante a sua candidatura presidencial, Kanye West photoshopou seu próprio busto Ai, caralho. Kanye West no seu dia mais normal. direita de Lincoln. Presumivelmente ele estava prevendo realmente se tornar o presidente, considerando que as outras 4 figuras no Monte Rushmore são presidentes anteriores dos Estados Unidos. Mas é seguro dizer que isso não aconteceu. Na eleição de 2020, ele recebeu apenas 0,4% dos votos o quê? totais. Então parece que o sonho de Kanye pro Monte Rushmore já era. Só que tem uma adição pouco conhecida a esse monumento que realmente existe. Discretamente escondida atrás da cabeça de Lincoln, tem uma porta intrigante que leva para dentro da montanha. Esse trabalho curioso começou em 1938, com trabalhadores explodindo uma caverna na face da falésia usando dinamite. Gutzon Borglum, o escultor responsável pelo Monte Rushmore, imaginou um salão de registros grandioso, com 24 metros de altura e 31 metros de comprimento, que seria acessível por uma escadaria de granito de 244 metros. E a gente achando que o Kanye West que era ambicioso. Mas o governo insistiu que Borglum terminasse as cabeças dos presidentes antes que ele continuasse trabalhando nesse salão de registros. Infelizmente, não deu tempo. Borglum morreu em 1941. E embora o seu filho tenha dado os retoques finais nos retratos esculturais, o projeto do salão foi abandonado. Coitado, o pai dele morreu e ele continuou. O salão inacabado ficou vazio e intocado até décadas depois, quando Borglum finalmente teve o seu desejo realizado. Ou mais ou menos. Em 1998, um repositório foi construído dentro da caverna, contendo uma cópia da Declaração dos Direitos, da Constituição dos Estados Unidos e da Declaração de Independência. Os itens foram selados dentro de um cofre de titânio e protegidos por uma laje de granito de 544 quilos. Parece que tem alguma coisa ali que eles não querem que a gente veja. Curioso como você possa estar, o salão de registros é proibido ao público. Então, se eu fosse você, não teria pressa para tentar dar uma espiada no esconderijo secreto da Dakota do Sul. Qual desses interessante monumentos nacionais você acha que guarda o segredo mais incrível? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir. Pô, não teve as pirâmides do Egito, né? Caralho, não teve, mano. Será que não tem nada? Nada?